E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Estamos aqui de volta, depois, de ter falhado aqui na publicação do vídeo no domingo. Acabei não publicando, foi domingo, foi quinta, enfim. Mas estamos aqui de volta agora. E dessa vez a gente vai falar aqui pela primeira vez do Carlos Drummond de Andrade, tá? Aqui eu tenho essa edição aqui da reunião de poesia em 2 volumes, nova reunião de poesia dele. Mas aqui a gente vai falar hoje de Claro Enigma, tá? Eu só vou estar usando aqui essa ediçãozinha aqui porque eu não tenho Claro Enigma avulso e porque aqui a gente vai ter boa parte aqui dos 19 livros do Carlos Drummond de Andrade reunidos, tudo completo, bonitinho, e acho que vale a pena trazer aqui também nessa edição. No caso do Claro Enigma, ele tem um livro completo, a gente só não vai encontrar os prefácios, enfim, as notas de algumas edições, os prefácios e por aí vai. Mas, enfim, vamos lá ao autor Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Minas Gerais, em Itabira, como todo mundo sabe, a 31 de outubro de 1902 e morre a 17 de agosto de 1987. E vive muito, vive praticamente 85 anos e tem uma poesia extremamente, extremamente, sei lá, é um exagero, mas tem uma poesia prolífica, publicou muitos livros e é um autor altamente celebrado aqui no Brasil, de poesia, como um dos grandes poetas da história do país, com muita justiça. No meu caso, é meu favorito, inclusive meu favorito, mais até do que o Manuel Bandeira, por uma afinidade maior, enfim, de espírito, digamos assim. Mas enfim, o Carlos Drummond de Andrade, ele nasce aqui em Itabira, em 1902. Ele passa a sua infância ali no interior de Minas. E ele é de uma família tradicional. Inclusive a família dele tem uma família ali que vem da região ali da Ilha da Madeira, em Portugal. No século XIX, fugido, se eu não me engano, da pobreza e das pestes. Vem aqui para o Brasil. E, se eu não me engano, a família do Noel Rosa, ela descende dessa família. Ela vem dessa família também. E, portanto, os dois seriam parentes distantes, embora eu nem sei se eles tenham tomado conhecimento disso durante a vida. E, se eu não me engano, também acho que todos os Drummonds aqui do Brasil têm ligação com essa família, e por isso seriam parentes distantes, mas eu já não tenho certeza. Perdão. E o que acontece? O Drummond, ele começa a escrever já no início dos anos 20, inclusive. O Drummond, ele vai para a universidade, ele cursa farmácia. Eu só não tenho certeza de se ele chegou a terminar o curso de farmácia, mas ele cursa, tá? E ele começa a publicar no início dos anos 20. O Drummond, ele tem um filho, ele se casa, mas logo cedo ele tem um filho. E esse filho, ele morre praticamente ali, alguns minutos após o nascimento, o que levaria o Carlos Drummond de Andrade a uma crise espiritual que não passaria para o resto da sua vida. E que teria uma duração aí para o resto da sua vida. Inclusive, a gente especula aí que talvez esse tenha sido o grande motivo do ateísmo do Drummond. É que era um ateísmo muito mal disfarçado, ele se dizia de agnóstico, mas acho que no fim das contas era ateísmo mesmo. E o Drummond, ele começa a publicar seus primeiros poemas já nos anos 20, inclusive aquele poema da Pedra no Caminho, que causou um grande escândalo. E tem o seu primeiro livro de poesia publicado no início dos anos 30. E o Drummond, ele vai seguindo ali, nos anos 30, ali dentro da vida literária brasileira, vai crescendo dentro da vida literária brasileira, e ele faz, ele vai publicando livro após livro, inclusive durante o Ministério da Cultura do governo do governo Vargas, pelo Guilherme Capanema, durante a gestão do Guilherme Capanema. O Carlos Drummond de Andrade, ele é chefe de gabinete do Ministério da Educação. O Capanema era do Ministério da Cultura e da Educação, agora me fugiu, enfim. Mas durante esse período, durante a ditadura Vargas, ele é chefe de gabinete do Ministério da Educação, durante a vigência do Capanema. E, enfim, ele é um burocrata durante muitos anos, além também de escritor e jornalista. Ele também escrevia crônicas, ele escreveu outros gêneros também. E em 1950 ele acaba publicando o Claro Enigma,
que acaba, pelo menos para mim, sendo, né, dos livros que eu li dele, o melhor. Tá? Um livro assim de 1951, na verdade. É um livro de, assim, poesia do mais alto valor, da mais alta qualidade. E o Drummond aqui é uma coisa muito impressionante, porque parece assim, sabe aqueles greatest hits, né, os maiores sucessos de uma banda, os grandes sucessos, alguma coisa do tipo. É assim, nesse livro, porque o Drummond ele vai reunindo assim grandes poemas em cima de grandes poemas, inclusive é um dos meus favoritos está aqui, né? E antes também ele tinha publicado em 1945 A Rosa do Povo, né? Que, né, tem um livro, outro livro em seguida que é Novos Poemas, antes A Rosa do Povo, e também é um grande livro para mim, os dois, pelo menos os meus favoritos do Drummond, são dois livraços. E aqui em Claro Enigma, por exemplo, aqui você vai encontrar poemas como Confissão, que é um poema conhecidíssimo, Ser, que é um dos meus poemas favoritos do Drummond, enfim, Entre o Ser e as Coisas, mas assim, Evocação Mariana também, que é um poema muito mineiro e obviamente, né, A Máquina do Mundo, fechando o livro. E assim, é um negócio impressionante como o Drummond ele vai enfileirando assim grande poema atrás de grande poema e vai trazendo aqui pra gente, né, um livro de poesia, né, muito profundo, maravilhosamente bem feito, bem escrito e com assim, com esses poemas aqui extraordinários e assim que vale muito conhecer. Eu não sei se seria, por exemplo, né, para o iniciante de Drummond a melhor pedida para o início, mas assim é um livro que deve ser sem dúvida lido e conhecido. Inclusive, né, o Otmar Carpo, que também era muito amigo do Drummond, chega a dizer que a poesia do Carlos Drummond de Andrade, né, era uma das grandes experiências espirituais da vida dele. Isso aí para que vocês possam ter uma ideia do que era a poesia do Drummond, né, tanto em qualidade quanto em profundidade. E assim, vale muito conhecer. É um livrinho muito curtinho, tá? Um livrinho aqui que, se eu não me engano, como eu estou aqui com essa reunião de livros de poesia, eu tenho dificuldade aqui de saber o número de páginas exato. Mas, se eu não me engano, são 70 páginas, 80 páginas, coisa assim. Isso, né, vai para umas 100, cento e pouco, se tiver um prefácio mais longo, um pós-fácil, enfim. Algo desse tipo, mas é um livro muito curto. E que, evidentemente, apesar de ser um livro curto, você não precisa ler com pressa. Aliás, como é poesia, e é alta poesia, é recomendável que se leia, inclusive, com bastante parcimônia, que se leia devagar, que se leia com calma, ali, poema a poema, sem pressa de terminar. E, aliás, é assim que se lê poesia de uma forma geral. Porque aqui, esse livro aqui é dividido aqui em algumas partes, né, entre o Lobo e o Cão, que é a parte que vai ter aqui a maior parte, né, a maior quantidade de poemas, notícias amorosas, que inclusive é, é uma das partes que tem menos poemas, o Menino e os Homens. Aqui vai ter também uma outra parte que é o Selo de Minas, que justamente contém esses poemas, justamente mais mineiros, obviamente. Né? A parte aqui também é quinta parte, que são os Lábios Cerrados, e a sexta parte, A Máquina do Mundo. E assim, como aqui eu falei, o Drummond é um poeta de altíssimo nível e, né, assim, cuja poesia vale muito conhecer. E aqui, por exemplo, essa ediçãozinha aqui da nova reunião de poesia, né, que você vai ter aqui, né, como na própria capa diz, 19 livros, toda a obra aqui do Carlos Drummond de Andrade, desde os primeiros livros até desde alguma poesia, né, que é o seu primeiro livro, até livros ali do final dos anos 60 já. Tá? Então, assim, vale conhecer, vale ler o Claro Enigma, obviamente. Você tem de conhecer o Claro Enigma, assim, das melhores poesias já feitas na história do Brasil, acho que da língua portuguesa também. Mas vale conhecer todo o restante da obra do Drummond. Eu creio que, pelo menos para mim em especial, essa obra mais de maturidade, né, com o Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, o Claro Enigma, né, inclusive nesses três, não por coincidência, são os meus livros favoritos deles. E que assim, é um poeta extraordinário. E assim, essa nova reunião aqui de poesia, ela tem 2 volumes.
como a poesia do Carlos Drummond de Andrade que me interessa está basicamente aqui, eu acabei não correndo atrás do outro, do segundo volume, mas também eu não o tenho aqui, porque achar o segundo volume avulso é muito difícil, e já é difícil até achar os dois volumes juntos, pelo menos em sebos pessoalmente, eu tive grande dificuldade de encontrar. Mas assim, pessoal, vale demais ler, tá? O Drummond é fora de série, um poeta fora de série. Alguns desses poemas aqui, inclusive, você pode encontrar recitados na voz do próprio Drummond no YouTube com a maior facilidade do mundo. Tá legal? E basicamente é isso, pessoal. Essa resenha aqui vai ser mais curtinha mesmo, inclusive estou gravando aqui de madrugada. Era para eu ter postado ontem, né, quinta-feira. A gente está aqui na sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Mas eu acabei dormindo muito tarde, acordando muito tarde, enfim. Acabei perdendo aqui, acabei perdendo aqui a oportunidade de gravar e postar ontem. Tá legal? E, pessoal, é o seguinte, domingo aqui a gente está de volta, tá? E dessa vez aqui eu vou tentar, né, colocar aqui tudo direitinho. Eu sei que eu tenho falhado aqui algumas vezes, mas a gente, né, eu vou tentar aqui me esforçar ao máximo aqui para cumprir esse combinado, né? Esse combinado muito simples, que são os vídeos aí de quinta a domingo. E pode ser aqui que hoje mesmo, na sexta-feira ou amanhã, eu acabe publicando mais um daqueles vídeos aleatórios a respeito de assuntos aleatórios que, como eu fiz aqui, a respeito, né, do tal do hábito de leitura, né? E, inclusive, aqui eu peço até perdão por estar falando um pouquinho mais baixo, já que eu estou gravando de madrugada. E a acústica aqui de casa, ela seria maravilhosa se aqui fosse um estúdio, mas como não é, se eu falar aqui um pouquinho mais alto, posso atrapalhar o sono aqui das pessoas que estão dormindo agora. Tá legal? Enfim, basicamente é isso, pessoal. Voltamos aí domingo. Agradeço demais a companhia de vocês, agradeço demais que vocês tenham assistido, que vocês tenham aqui, né, que vocês estejam se inscrevendo no canal. Realmente é muito gratificante, especialmente para quem, né, digamos assim, leigo, e acaba conhecendo aqui o canal. Isso acaba sendo um incentivo à leitura, enfim, e para quem, né, já não é tão leigo assim, mas que não tem lido, é legal que isso aqui esteja incentivando as pessoas, já que esse aqui é um dos grandes objetivos do canal, é levar, né, a melhor literatura, boa literatura, pelo menos na minha concepção, a gente interessada, tá bom? Muito obrigado, pessoal, grande abraço. Quem quiser aqui me seguir, eu vou deixar meu Instagram aqui, o link para o meu Instagram aqui embaixo. Quem quiser dar like aí, pode ficar à vontade. Quem quiser dar qualquer retorno, qualquer feedback, vocês já sabem como é que é. Só chegar, só falar, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.